Tô. Ótimo, então aí, eu tomei a decisão para vocês. Aí eles foram, moram em outro lugar, estão vivendo com o salário do marido, e ela está feliz da vida. Aí os parentes ficam furiosos, né? Porque, nossa, foi preparada para ser enfermeira e não sei o que, sei lá. E é esse o padrão do Senhor. Tem outro caso que é recente, tem uma mulher que ela é uma executiva, uma irmã muito preciosa. Pregamos o Evangelho para esse casal um dia. Só fui pregar o Evangelho para eles porque eu queria ensinar um discípulo a pregar o Evangelho. Então, um discípulo perto pregando. Só que, além disso, a mulher quis o reino de Deus também. Então, foi... Porque a gente mais rica, acho que esse é mais difícil mesmo. Jesus falou que era mais difícil, então a gente não tem lá tanta fé assim. E eu me lembro um dia que eu fui ter uma conversa decisiva com essa mulher. Quando ela disse que queria o reino de Deus, eu falei que aplicar o reino dessa mulher, que é o reino de Deus mesmo, né? E ela é executiva do Carrefour, lá em Minas Gerais. Tem um cargo muito alto lá. E nós chegamos no apartamento delas, umas 10 horas da noite. Eu não sei se eu tinha entrado num apartamento tão chique. A sala do apartamento, assim, era o tamanho de todo o meu apartamento. Negócio, sabe, diferente. Um sofazão assim diferente, aquelas coisas que a gente não está muito acostumado, né? Aí eu estou lá, você dá para trás um vinho, daqueles vinhos muito chique, águazinho, coloca, traz um negócio lá, casquinha de siri, uns trem assim que a gente não está acostumado a comer. Um negócio gostoso, né? Sabe? Bom, aí estou comendo aquele negócio gostoso, tomando aquele vinho gostoso. Aí, entre uma ida e vinda dela lá dentro da cozinha, a Silvia olhou para mim, ficou só olhando assim na sala e falou: irmão Carlos, quero ver você aplicar o reino. A minha esposa é ajudadora. Depois eu já tinha comido aquelas duas casquinhas de ciranda gostoso, pensei, bom, já jantamos. Bom, não serviu o jantar agora, né? Aí tinha salmão com catupiry, aquela luta. Mas você sabe, eu pensei, a hora que eu estou começando a janta, eu falei, se eu não começar a falar agora, eu não vou conseguir falar. Eu falei, pois é, a primeira garfada do salmão, eu falei, olha, eu vim aqui por uma razão. Aí eu fiz aquelas 3 perguntas que vocês conhecem lá. Antes da gente batizar, a gente sempre faz aquelas 3 perguntas. Você entende que por causa da sua independência, todas as áreas da sua vida estão desajustadas? E falei uma coisa ou outra. O marido dela chegou, o marido dela é incrédulo, um advogado, chegou e ficou perto. Agora vamos lá, né? Com esse homem aqui perto. Eu falei, olha, você entende que tudo está desajustado na sua vida? Aí expliquei o que queria dizer com isso. Ela falou, posso responder? Pode. Essa mulher chorava e dizia, tudo está desajustado. Eu não sei ser mãe, eu não sei ser esposa, eu não sei ser dona de casa. A única coisa que eu sei é ser uma executiva. Eu saía às 6 da manhã e chegava às 8 da noite. Onde chegava? Eles iam para outros lugares do Brasil, chegavam 2, 3 dias depois. Ah, você entende que Deus vai colocar a mão na sua vida para reajustar, vai colocar o prumo? Expliquei esse negócio, o prumo de Deus. Entendo. Inclusive nessa hora o marido falou comigo assim, falou, eu tenho medo do prumo de Deus. E por último eu perguntei, você entende que quem pega o prumo na mão é a igreja? Para ajustar a sua vida. E aí, eu falei, você tem que pensar bem se você quer ser discípulo de Jesus mesmo. Por quê? Porque você tem 2 filhas, eu tenho 2 gêmeas de 6 anos. As meninas lindas, ela nem via direito. Eu falei, você entende que Deus não te chamou para ser executivo, mas para ser esposa, mãe, dona de casa? Essa
A mulher falou, entendo. Eu falei, então você pensa o que você vai fazer. E fui embora. No dia seguinte, ela foi de conta a casa. Na hora que fomos tomar ceia, no conta a casa, essa mulher chorava e disse a todos os irmãos, falei, irmãos, preciso que vocês orem, porque eu tenho pendência na minha vida, que eu preciso resolver, mas eu quero o reino de Deus. Não tomou a ceia. Aí eu expliquei, falei, Denise, posso falar com todo mundo? Pode. Falei, olha, irmão, a pendência dela é essa aqui, então os irmãos orem, porque, né? E ela continuou vindo nos encontros da casa. Por um mês, mais ou menos, 2, ela veio. Pensei, essa mulher vai se acostumada, pensando que é igual o culto evangélico, isso aqui. Aí eu chamei ela um dia à parte e falei, estou entendendo, você está vindo todas as semanas, e como é que é? Você entendeu mesmo? Porque ela vinha, não tomava ceia e ia embora, pensando, o negócio é só não tomar ceia que tá bom, né? Aí, essa mulher começou a abrir o coração comigo e eu naquele dia entendi, essa mulher passou pela porta. Eu falei, Carlos, ela explicou que tinha pouco tempo para se aposentar, começou a explicar dos compromissos financeiros que ela fez, e um monte de coisa que ficou um beco sem saída para ela, e ela que sustentar a maior parte da casa, por causa das dívidas que fizeram, etc. Apartamento, aquelas coisas tudo. E eu, no dia que eu fui na casa dela, naquele apartamento chique, eu pensei assim, é alguém que quiser o reino de Deus, deve estar disposto a baixar o padrão, a vender um apartamento desse. Essa mulher naquele dia me falou assim, falou, Carlos, eu quero o reino de Deus, eu já falei com meu marido, por que a gente não vende esse apartamento e paga e compra um apartamento simples? Eu não me importo com isso. Eu quero o reino de Deus. Ela falou, Carlos, depois daquele dia que você me falou sobre ser mãe, eu estou saindo de casa, eu acordo as minhas filhas, eu que estou dando café para elas. Ela nunca almoçava em casa, ela trabalha longe. Eu estou pegando o carro todos os dias e volto em casa para almoçar com as minhas filhas. Eu que estou buscando elas na escola. Estou chegando em casa, aí ela contando, chorando, nessa semana, pela primeira vez na minha vida, eu brinquei de esconde-esconde com minhas filhas. E as meninas tão felizes, ela contando, uma delas falando, aí eu confundo o nome das duas, uma chama Ruth, outra Rebeca, não sei qual é qual, mas uma falou assim comigo, falou, mãe, a senhora brinca de esconde-esconde com a gente hoje 5 vezes. Ela falou, brinco. E aí correu, foi brincar, brincou 5 vezes. E as minhas ficaram tão felizes que pulavam no pescoço dela e diziam, mãe, você é a melhor mãe do mundo. A senhora brinca mais 2 vezes? E aquela mulher chorava sem parar. Ela dizendo, Carlos, não tem preço, não tem dinheiro que paga isso. E sabe o que aconteceu? Essa mulher se desesperou para abandonar aquele emprego. Porque a única coisa que ela quer é cuidar do marido e das filhas. E pregar o Evangelho. Então é apaixonada por pregar o Evangelho. Essa semana, ela foi na direção do Carrefour e falou, eu quero minha demissão. Porque eles responsabilizaram ela lá para... mudou a rede shampoo para Carrefour Bar, um negócio assim. Então ela foi responsável para fazer essa mudança toda. Terminou isso, ela falou, quero sair. A chefe dela falou, nós não podemos se perder. Porque onde você vai, as coisas dão certo. Olha, eu acho que você está estressado, vamos dar 3 meses de licença para você pensar, porque você está estressada, porque ninguém vai querer perder esse emprego, um emprego desse. Imagina, com todas as regalias que ela tem. Aí passou os 3 meses, e os 3 meses serviram apenas para confirmar que tudo que ela quer é cuidar das filhas. Porque ela ficou em casa, ela começou a cuidar, se dedicar 100% das famílias, ao marido. Essa mulher está amando. Aí chegou, agora em outubro, veio aqui a São Paulo para conversar com a chefia dela. E então, ela falou, não, eu quero sair mesmo.
Não, você pensa mais uma semana, e eu sei que ela tem um dinheiro que tem que receber, ia perder um monte de dinheiro se saísse 5 meses antes, daqui a 5 meses receberia um negócio de umas ações que tem lá. E ela me ligou semana passada perguntando: Carlos, se eles disserem que eu tenho que ir para São Paulo, ficar semana lá e voltar sexta, por esses 5 meses, eu devo aceitar para não perder esse dinheiro? Ou eu devo dizer não? Eu disse: você não deve dizer não, mas você pode dizer não se você quiser. Sabe por quê? Essa mulher entendeu o padrão. Se Deus está falando com ela para perder 80 mil reais, eu vou falar para ela pegar? Eu não. Então eu falei: se Deus está te falando, você pode perder esse dinheiro, nós estamos com você, sem problema. Não sei ainda o que deu, né, o negócio, né? Mas estou só contando isso, irmãos, falando muito desse assunto. Eu queria animar vocês, todas as mulheres, a amar o que Deus estabeleceu para você, amém? A honrar o Senhor nisso aí, e animar os líderes, os pastores, para mantermos o padrão na igreja, tá bom? Próximo item: não é implicante. Que Deus ajude. Deixa eu explicar o que é implicante, não é? Não é implicante. Depois a nota, a gente precisa explicar, então tá bom. Todo marido sabe que é uma mulher implicante, não é explicante. E por último, sabe receber não. Não é insistente. A maioria das mulheres, não vou dizer maioria, que seria uma injustiça, mas parte delas parece que não é talvez. Quem sabe, um jeitinho aqui e outro ali. A sua esposa sabe receber não? Boa pergunta. Então como é que ela é nisso aí? Mulher sabe argumentar, não é verdade? Mas sabe fazer isso bem demais. Se a mulher usar o poder de argumentação que tem, ela consegue sempre sim. Especialmente se o marido for meio bananão. Eu fiz um acordo com a minha esposa há muitos anos. Eu falei com ela, olha, no argumento eu não consigo ganhar, mas Deus me colocou como cabeça. Então tem hora que eu não vou saber explicar, vai ser só não, tá bom? Graças a Deus, então ela entrou em acordo e a gente tem caminhado bem, porque são muitos argumentos. Então, mulher, você tem que aprender a ouvir não, que não é não. Na hora de comprar, na hora de fazer uma viagem, na hora de fazer um passeio, nessas horas, né? Que são em alguma direção para os filhos. Agora que seu marido decidiu, você confia em Deus. Deus estabeleceu assim, tá bom? Oi. Vamos dar uma paradinha agora? Já são 11h25. Pode mostrar a nota para ela, não tem problema não. Quantos minutos aqui, gente? Uns 15 minutos. Nós vamos sair daqui diferentes nesses dias. Amém? Vamos orar pela segunda etapa. Amém? Senhor, queremos agradecer ao Senhor por essa palavra tão preciosa que o Senhor tem trazido através da vida do Carlos. Sabemos que isso não são coisas novas, mas são coisas profundas do Senhor
e que precisamos avaliar profundamente a nossa prática, Senhor, para vivermos com profundidade e seriedade todos esses princípios, Senhor. Senhor, quero abençoar o Carlos nessa segunda etapa, que o Senhor possa continuar usando ele, no Teu poder, na Tua graça, na Tua unção, Senhor, e que os nossos corações sejam totalmente abertos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O marido a gente pode ir mais rápido, né? Não é? Ou talvez nem precisávamos fazer. Eu acho que vamos pular para filhos. Quantos maridos concordam? A gente de nota, né? O marido. Bom, a Bíblia fala às esposas basicamente para sujeitar os maridos, serem boas donas de casas, mestras do bem, né? E cuidar dos filhos. Ao marido, fala marido, amai vossa mulher. Se fosse só isso, já seria difícil. Mas ele fala, como Cristo amou a igreja. Aí a coisa fica mais difícil ainda. O Evangelho que fala assim, que às vezes o tipo de amor mais louvado nas poesias e considerado o amor mais forte, impressionante, é amor de mãe. Não é? Ele disse, esse não é o amor mais impressionante. O amor mais impressionante é o amor de marido. Porque o único amor que se compara com Cristo pela igreja é o amor de marido pela sua esposa. Que dá a vida pela sua esposa. Então, é o amor mais impressionante. Não é? Bom, debaixo de amar a esposa, então nós colocamos itens aí que consideramos que são importantes, que tem a ver com o nosso dia a dia de maridos. Primeiro item aí para você, passa para a esposa agora o papelzinho, viu? Passa para ela. O marido fica em oração. Aliás, eu devia ter orado muito já. Primeiro item. Marido, ele sabe se identificar com a esposa. O que significa isso? Se identificar, tem um texto lá que fala que a gente tem que ter consideração com a esposa, apesar que lá embaixo vai falar sobre parte mais frágil, mas identificar-se é você compreendê-la, se colocar no lugar dela. Um dia minha esposa ligou desesperada para mim, dizendo, lindo, que eu fui baixar ré no carro, e passando o carro, e bateu no carro. Eu corri lá para ver o que estava acontecendo. E realmente foi culpa dela, porque ela deu marcha ré no carro, na rua, assim, tirando aquele estacionamento. Um pequeno descuido, porque ela é excelente motorista, né? Aí bateu no carro. Então, ela já estava desesperada pela batida, pelo carro, parou, o cara desceu do carro, aquela história toda. Então, para ela o desespero era muito grande. Se eu chegasse lá e falar, pô, mas você não olhou o carro vindo, hein? Nossa, mas onde você tirou essa carteira? O que é isso? Né? Começasse, para ela ia ser muito difícil identificar e falar, não, fica tranquilo, eu vou resolver isso. Deixa que eu converso. Não fez nada, o carro não tem problema nenhum. Então ela se sente consolada na situação. Tirei o peso do negócio dela e assumi, não é? Então aquilo para ela foi um alívio, porque eu não cheguei brigando, não cheguei repreendendo, nada disso, não é? Então isso é se identificar. Você acha que o seu marido se identifica com você? Tem coisa que é muito difícil de marido se identificar, como por exemplo, os sustos que as mulheres tomam de vez em quando, com a barata, com Mas o marido não
Né? A minha esposa tem um negócio que nós estamos conversando, às vezes com o Ciro, ela fala, eu falo, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu falei, o que foi? Esqueci de ligar para fulano. Foi? Acho que é coisa de arroz é igual. Só. Não, maioria. Bom, vocês têm de dar sua nota aí, sua avaliação para o seu marido, se ele se identifica com você. Segundo item, é sensível. A nota dele pode ser baseada pelo seu caminho. Não é hora de você dar o troco, é hora de você ser honesto. Oi, Paula. De 5 a 10? 8 a 10, Está querendo que valha só de 8 a 10. Sensível. Ser sensível é o marido perceber os sofrimentos da esposa, perceber o que ela sente pelo rosto, se ela está preocupada, se ela está irritada, não é? E é sensível. Eu lembro o marido um dia falando, a mulher estava irritada na cozinha, e o menino foi lá, filhinho dele, ele falou, filho, vem cá, a mamãe está muito irritada agora, não vamos para lá, não é? Isso é uma demonstração de sensibilidade. TPM, esse negócio de TPM, eu ouvi o Sérgio Avilés falando outro dia que TPM significa tenha paciência, maridos. Porque eu já vi a esposa reclamando que quando ela fica em TPM, o marido parece que também fica. Aí se irrita fácil, é hora dele aguentar, né? Mas é verdade, ser sensível nesses momentos de variação hormonal, que é normal para as esposas, para as mulheres, tem um ciclo que essa semana, agora, domingo passado, a gente estava um casal que está crescendo muito, a gente está cuidando deles, e achei interessante, né? Você vê quando o marido começa a crescer, quando Deus começa a operar na vida de um homem, ele começa a crescer, começa a pregar o Evangelho, começa a orar, começa a ler a palavra, ouvir as ministrações, e aí Deus começa a fazer o sujeito crescer em tudo. E eu achei interessante que estava outro dia juntos, ele falou assim, Deus falou comigo que eu não tenho paciência, eu sou insensível com a minha esposa, porque ela atrasa, né? Quase mulher nenhuma atrasa, né? Ela e a mulher dele atrasa, né? Na hora de se arrumar, na hora de sair, né? Coisa incomum. Mas ele falou assim, olha, eu queria retratar aqui com ela, porque a culpa disso aí tem sido minha, porque eu falo muito ríspido com ela, repreendo ela de maneira ríspida, eu queria que me perdoasse. Crescendo a sensibilidade do cara que não percebia isso. E nós tivemos uma conversa onde falamos alguns problemas deles no domingo passado, junto com outros discípulos, e eu vi que ela ficou muito apreensiva, muito preocupada com as coisas que falamos. E de repente a gente viu, eu nem vi isso, né? A minha esposa que viu. Ele viu, depois estávamos conversando, nós estávamos almoçando e tal. E o marido foi lá no ouvidinho dela, ela estava lá ajudando a fazer a comida, e falou alguma coisa. E depois ela falou com a Si, falou, olha, o Felipe foi lá me falar, fica tranquila que eu vou te ajudar. Eu estou com você. Ele percebeu a apreensão dela, a preocupação dela, e foi lá no ouvido dar uma palavrinha. Ela falou, me senti outra depois daquele momento que ele me falou isso. Isso é ser sensível, não é? Você perceber e atuar para cooperar com isso. Seu marido é sensível?
Ou ele é mais... Eu vi essa expressão outro dia, ou ele é mais grosso do que pescoço de elefante com cachumba. Próximo item. Sabe ouvir. Agora as mulheres têm que ter mais misericórdia também, né? Porque você notou como elas gostam de começar a conversar na hora que você deita? Nisso aí, 100% delas, não vou dizer 100%, mas 99%, acho que são iguais, né? A minha esposa fala, só mais isso, só mais isso. Mas ela tem misericórdia de mim, ela fala, só mais isso, e aí, graças a Deus, só mais isso. O Diogo tem uma estatística interessante, e o homem masculino, né, fala em torno de 30 mil palavras por dia. As mulheres, em torno de 35 mil palavras por dia, na média. E o marido geralmente sai de casa e fica fora, trabalhando o dia todo, falando, atendendo, conversando. E a mulher fica em casa, geralmente só, quieta. Aí quando o marido chega em casa, ele não quer conversar, já conversou tudo, não quer mais saber nada. E a mulher está começando agora. E ela precisa... Eu estou só dando a estatística para a gente ser compreensivo um com o outro, viu? Mas saber ouvir, gente, não é só ficar perto, é dar atenção com os olhos, não é? É você geralmente a gente demonstra atenção quando a gente faz perguntas sobre o que a pessoa está dizendo. Isso é muito importante. Saber ouvir indica que a gente fala, peraí, você falou isso, por quê? Isso e isso. Mostra que você está atento. A mulher não precisa de... Senão a mulher que poderia pôr um balão de homem inflável perto dela, né? E se enchia ali, ela falaria, né? Ela precisa de alguém ali que dê atenção. Então, você se sente ouvida. Eu estou dizendo isso também porque você sabe que como você é o discipulador realmente da sua mulher, é você. E você precisa ouvi-la para ministrar a ela. E mulher precisa falar. Mulher se desespera, às vezes com bobagem mesmo, ela é assim. Coisa que não tem lógica, né, para você, não tem nem lógica. Mas ela se desespera mesmo. E ela nem precisa que você resolva, ela precisa que você ouça. E se você ouvir, já resolveu para ela. Não é? Por isso, muitas vezes, por exemplo, tem uma coisa que acontece na igreja, que no meu caso acontecia. Há muitos anos eu resolvi esse negócio. Que é assim, a mulher tem a discipuladora também, né? Minha esposa que ajuda as esposas dos líderes que eu cuido. Então, eu chamo de discipuladora e cuido e está ali junto. Sabe o que acontecia? A mulher estava lá com reclamação do marido. Não sei o quê. E vinha para desabafar com a Cília. Aí falava os defeitos do marido para ela. Aí a Cília vinha para mim, e mulher geralmente fica cheia daqueles problemas, e vem falar, nossa, mas que absurdo, como é que aquele fulano é líder? Nossa, olha o que está acontecendo. Aí fala, desqualifica todos os líderes, assim, praticamente. Não podia liderar porque está com esse problema aqui. Só que o que acontece? Essa indivídua que abriu o coração foi embora bem. Já está nos beijos e abraços com o marido, porque ela queria só falar com alguém, né? Aí falou, fica lá, e a minha mulher estava com problema. Então eu dei um aviso para as mulheres, reclamação de marido, eu não falo mais com a minha mulher. Se você tiver reclamação, quem dá do seu marido sou eu.
Então você fala comigo direto, porque aí uma ponte, aí você complica a minha mulher, e para chegar em mim, e você põe ela contra o seu marido, ajuda aí, né? E graças a Deus resolveu isso aí. Então as mulheres, se tiver alguma reclamação, que não deu certo, resolveu, fala comigo que... Oi? Mas sabe ouvir. Será que seu marido sabe te ouvir? Então põe aí a sua avaliação. 10, 10. Não é igual o caso do papagaio que der português, não, né? O cara enganou o português, pintou uma coruja de verde e vendeu como se fosse um papagaio. Aí, depois de muito tempo, o cara perguntou: e aí, o papagaio seu está falando? Não falando, mas presta atenção. Próximo item, sabe liderar. Sabe liderar. Isso tem a ver com ser cabeça, tomar decisões. O sujeito toma a frente, não é? Então, tem, às vezes pela criação, um monte de elementos aí que às vezes vêm do mundo, tem homens que não são firmes para tomar decisões, ficam pensando muito, e a mulher então não tem muita paciência com aquilo e começa a tomar as decisões, começa a liderar a casa, não é? Teve um caso interessante, o José Maria estava pregando, esse cara é engraçado, porque ele falou: Carlos, eu estava querendo ganhar um discípulo outra semana aí, e encontrei uma família, um casal que pregou o Evangelho, eles quiseram o Evangelho, eu fiquei todo animado, eu vou batizar a família essa semana, graças a Deus. Ele marcou o batismo no dia seguinte, e o casal estava saindo da casa dele, e iam se batizar na manhã do outro dia. Então eles, assim, é só para... Sabe quando você busca assunto para falar no final? Então tchau, Deus abençoe. E aí na hora assim, ele falou assim: bom, então graças a Deus vai, a partir de agora vai colocar ordem na casa de vocês, você vai se sujeitar ao seu marido, e você vai liderar a sua esposa. A mulher: o quê? Você vai... Eu submeter esse homem? Nunca! Tem 15 anos que eu mando lá em casa. E o marido do outro lado: é mesmo, ela que manda. E deu muito certo desse jeito. E o marido concordava: isso mesmo, deu certo, é isso mesmo, tal. Aí o Zé ficou: falhou aí, desculpa aí, então. Não deu. Suspendeu o batismo. O legítimo BA, né? O legítimo BA, boca aberta. Mas as mulheres querem um marido que tome decisões, que assumam essas decisões, que definam para elas, não é? Tem esse negócio da mulher que chega para o marido e fala: ô bem, eu estou querendo fazer a coisa. Você que sabe. A mulher não gosta de ser que sabe. A mulher gosta de sim, não. Não vai não. Você não precisa ter estudado muito, você não precisa saber muita coisa, você precisa decidir. Toma a decisão. Se for decisão errada, depois até conserta. É melhor, tinha uma frase que eu ouvi muitos anos atrás, que o camarada falou assim: é melhor você perder por atrevido do que por esmorecido.
Eu acho que se aplica na liderança. Se você não tem segurança, se é uma decisão importante, que diz respeito a um princípio, e você não tem segurança para tomar essa decisão, você não precisa tomá-la sozinha, tem a igreja. Você tem discipulador. Pergunte, nesse caso, como é que faz? Pergunte. Mas você vai comunicar que está liderando a sua casa sob a igreja. Isso é reino de Deus. Agora, decisões pequenas, que são de menor, vamos dizer, menor consequências, que você atua pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, não é? E naquilo que eu falei, que eu combinei com a minha esposa, que eu não vou saber explicar tudo, mas eu tenho que tomar as decisões e assumir as responsabilidades pelas mesmas, né? Então eu falo, você me ajuda às vezes, eu não vou saber tudo por quê, mas tem hora que eu só sei lá no meu espírito que não é por ali, é por aqui. E pronto. Então, o que você acha? Como líder, como é que é seu marido? Põe aí a sua avaliação. Próximo, é sacerdote. Ser sacerdote tem a ver com ministrar a graça de Deus sobre o lar, a presença de Cristo sobre o lar, conduzir esposa e filhos a Deus, de introduzir dentro da sua casa a oração, a palavra de Deus, o ambiente, manter a paz dentro de casa, a conciliação entre os filhos, enfim, o sacerdote tem que apresentar a sua casa diante de Deus continuamente. É muito importante isso, gente. Porque eu percebo assim, nesse negócio, eu já vi esposas de líderes e discipuladores reclamando, ele cuida bem dos discípulos dele lá, mas a mim não cuida. A mulher não se sente cuidada por ele como o sacerdote da casa. Então, irmãos, é um aspecto da nossa vida em casa que precisamos crescer e preservar. Eu e minha esposa temos o hábito de ler a palavra de Deus juntos, desde que casamos. Aliás, antes de nos casarmos, fazíamos isso. Nós chegamos a ler a Bíblia inteirinha juntos, no que a gente chamava, ou chama ainda de culto doméstico, 14 vezes. A Bíblia inteira. O Novo Testamento, várias vezes. Oramos juntos. É o dia que minha esposa abre o coração, fala, estou com essa carga, estou com essa preocupação, estou com aquela preocupação. E oramos. Talvez você não consiga fazer isso todos os dias, eu não faço isso todos os dias. Mas 2, 3 vezes por semana, onde vamos priorizar um tempo para a gente orar juntos. Você, como sacerdote sobre os filhos, outro dia falava com um casal que não cuido dele diretamente, mas achei interessante que quem leva a carga tem 2 filhas. Quem leva a carga, as moças são discípulos, preciosíssimas. Mas todo o crédito à mãe. Porque a mãe tem carga pelas filhas, a mãe que ora com as filhas, a mãe que memoriza a palavra com as filhas, a mãe que desafia as filhas, que jejua com elas. Quer dizer, a mulher tem ela é a sacerdotisa da casa nesse aspecto e não o marido. E quando eu falei com os dois sobre isso, toquei nesse ponto, aquela mulher chorou muito, porque ela sentia, ela disse, graças a Deus eu vou ficar aliviado, porque meu marido vai assumir essa responsabilidade. E além do relacionamento com as meninas, com as filhas que já são adolescentes, né? Falamos, quais as lembranças que essas meninas têm de você? Ela tem a lembrança de um pai que às noites chega e põe as mãos sobre elas e ora com elas? Isso está introduzindo na memória dessas meninas essa imagem de um pai sacerdote? Então, qual é a avaliação que você dá para o seu marido como um sacerdote?
Se você não sabe tudo o que fazer como sacerdote, a nota for baixa aí, corre para o seu discipulador, viu? Fala, me ajuda aí para eu praticar isso na minha casa. Próximo é provedor. O Senhor disse a Adão e não a Eva: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não disse isso para Eva, viu? Então nós entendemos que a tarefa, a responsabilidade, o peso de prover sustento, de prover o sustento é para o homem. O homem é fisicamente mais preparado para isso, é mais forte, aguenta a carga. Minha esposa tem essa frase: carne de homem não dá pastel, né? Aguenta mais. Então, pelo que falei atrás sobre mulher, o papel da mulher, os irmãos, acho que não precisamos repetir isso. A mulher trabalhar vai ter que ser a exceção na igreja. E a preocupação é que as exceções vão se aumentando e de repente percamos o padrão. Vira a regra, isso mesmo. Então nós precisamos continuamente ver e pagar até certo preço para que os homens sustentem as suas casas. Olha, boa parte das famílias que a mulher trabalha, eles se acostumam com um determinado padrão e fica muito difícil. Muito difícil. Eu me lembro de um caso que, muitos anos atrás, a gente lidou. Um casal que era vamos dizer, bem característico aí. A mulher se converteu muito primeiro que ele se converteu então depois, e ela tinha um bom emprego, ganhava muito bem, e ele ganhava metade que ela. Depois ele se converte. E essa irmã, muito preciosa, uma discipuladora na igreja, uma mulher, esse tipo que tem carga pela igreja, que de vez em quando tem um sonho, que liga pra gente e fala: olha, sonhei isso, e você vê que tem a ver mesmo, que o Espírito Santo está falando com ela, com a igreja, uma mulher mesmo com graça de Deus. Só que a gente percebia que ela tinha as dificuldades de sujeitar o marido. Depois, quando ia tratar o caso entre elas, ou às vezes alguma coisa tinha que tratar, falava com os dois, ela chegava em casa e ficava no ouvido do marido, e de repente o marido estava do lado dela. Aí voltava tudo a estaca zero. Bom, no final das contas, a gente entendeu que essa mulher precisava ser bem corrigida, amar o padrão de Deus. Eles tinham 2 filhos, e nós demos uma palavra, chamamos um homem, até falamos com o Marcos Moraes sobre isso. Marcos, nós não sabemos o que fazer com esse casal. Ele falou: vocês não sabem porque vocês estão agindo pelas vias erradas, vocês têm que trabalhar esse homem. Esse negócio de sentar com os dois e ficar falando, como? Trabalha o homem. Oh, isso mesmo. Pegamos o homem, sentamos com ele e falamos: nós vamos. Você quer uma esposa no padrão de Deus, um lar no padrão de Deus? Quero. Então você vai ter que ser um com a igreja. E nós queremos fazer o seguinte: sua esposa vai ter que sair do trabalho dela, voltar para casa, cuidar dos filhos. E nós vamos orientar ela assim, 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 porque ela precisa ser curada. Está de acordo? E tem mais. Quando você chega em casa, ela fala na sua cabeça e você não se posiciona. Então você toma uma decisão. Nós só vamos poder agir se você for um conosco. Combinado? Aí o cara se posicionou. Então essa irmã perdeu os discípulos. Fui no grupo caseiro onde ele falou: olha, fulana é uma bênção, assim, mas ela precisa aprender a ser sujeita ao seu marido. Precisa. Então, nesse prazo, ela não vai ministrar a ninguém, não vai cuidar de discípulas. Ela, até orientei, ela falou: olha, fulana, você nem vai orar mais, falando: Senhor, qual é a tua vontade para a nossa casa, para os filhos? Você não vai nem orar. Você fala: Senhor, fala com o meu marido a tua vontade. Fala com o meu marido sobre as decisões que ele precisa tomar. Para você nem precisar orar sobre isso. Porque para ela é uma tentação o negócio, né?
e você vai ter que sair do seu emprego. E ela era chefe da associação comercial, ganhava muito bem e tal, e saiu. Se sujeitou, né? Discípulo sujeito, né? Aí foi. Uma semana depois, ele trabalhava como motorista de ônibus de uma empresa lá. Ele chegou para mim e falou: ei, Carlos, fui mandado embora. Eu pensei: meu Deus, e o conselho que nós demos? Ai, meu Deus. E ficou ele e ela desempregados. E aí ele questionamentos, né, e tal. Eles começaram a passar necessidades. E a igreja teve que ajudá-los com cesta de alimento e tudo mais. Aquela mulher, eu me lembro dela com a cara fechada por um bom tempo. Passou um mês, 2 por aí. O marido chegou para mim e falou: cara, estou tendo a seguinte ideia de comprar uma Kombi para fazer transporte escolar com o dinheiro que estou recebendo aí e tal, fundo de garantia. Eu falei: ó, ideia boa, isso mesmo. E ele comprou. Depois, passou o tempo, comprou uma van. E pouco tempo depois, este homem estava ganhando, acho que mais do que os dois ganhavam juntos. E sabe o que eu vi? A partir disso, esse homem começou a pregar o Evangelho como nunca. Começou a ganhar discípulos. Pouco depois de um ano e meio, esse homem era líder na igreja. Essa mulher, voltando para o lugar dela, Deus levantou o homem. Então foi uma coisa que me impressionou muito, ver aquele homem crescendo no discernimento, ganhando discípulos, cuidando de discípulos e assumindo financeiramente a casa. Aquele homem foi honrado na casa dele porque a mulher assumiu o lugar dela. Então, é muito importante, isso estou falando que está relacionado com ser provedor, não é? Esse homem não conseguia sustentar a casa dele e de repente, por causa de posições mais fortes, inclusive recuar a mulher para ela ficar no papel dela, Deus honrou. Foi iniciativa dele, não foi ninguém que mandou. Deus parece que começou a dar iniciativa e a autoestima desse homem ficou no lugar que precisava. Então coloca aí como provedor. Ele corre atrás, né? Próximo, tem as finanças ajustadas. Finanças ajustadas. Isso aí, não sei como que os irmãos ensinam aqui sobre a ideia de finanças ajustadas. Estou falando isso porque existem, às vezes, critérios para isso aí, que se considera, isso está no padrão, né? Nós temos procurado manter algumas coisas sobre o assunto, como, por exemplo, você não comprar a prazo, né? Os discípulos são orientados a comprar à vista, porque quem compra a prazo compromete o orçamento no longo prazo e pode comprometer a generosidade, né? O sujeito pode se esconder atrás de prestações que fez para dizer: não posso ajudar um irmão ali necessitado porque meu orçamento está comprometido. Então sempre o ensino que demos foi: você economize. Tem bens que não são bens de necessidade, são bens, vamos dizer, mais supérfluos, né? Então o sujeito tem uma geladeira que está atendendo, ele quer aquela outra geladeira, né? Não justifica ele fazer prestações. Então a gente fala: olha, vai fazendo aí uma economia e compra a sua geladeira. É bem melhor um dia, se Deus, a gente precisa do dinheiro, do seu dinheiro para fazer uma oferta para ajudar alguém, que Deus pode te falar: vai lá e pega parte desse dinheiro, né? E dá, do que falar: não posso porque tenho mais 6 meses de prestação, né? Para que os irmãos não tenham ansiedade com respeito a isso aí. É importante na igreja nós sermos, a ideia, termos clareza sobre o mundo nessa questão de consumismo, de ostentação,
Isso tem a ver com a concupiscência dos olhos, né? Tocar no ponto do homem, carro. Carro, Carro é um negócio que pega para homem brasileiro, né? Isso é uma, como é que fala? Uma herança da cultura brasileira, principalmente. O homem gosta de carro, né? Isso fascina o brasileiro. Nós precisamos ficar livres disso também, não é? E eu ensinava que cada um tinha que viver no seu orçamento. Tem que viver no orçamento. Você ganha R$1.000. Você estabeleça a sua vida para viver com R$1.000. Aí eu ouvi o Mário falando um dia que nós precisamos aprender a viver abaixo do orçamento. Eu pensei, então o padrão é esse. Não é viver no, é abaixo do. De tal maneira que você tem uma folga. Geralmente quem vive no orçamento do 0 a 0 entra em complicação financeira. Porque a vida tem imprevistos, não é? Tem um negócio que quebra, tem uma enfermidade, é remédio que tem que comprar eventualmente. Então você tem, e Van Beek também ensinava sobre isso, né? Então você tem que aprender isso. Eu lembro a época que eu ganhava 3 salários mínimos e conseguia viver abaixo do orçamento. Você acredita nisso? Vivia abaixo do orçamento. Nós compramos nosso primeiro guarda-roupa à vista. Nós fomos morar na época em Timóteo, em 87. Então, depois que casamos, eu fiz 4 banquinhos, eu mesmo. Faça você mesmo. Eu fui numa marcenaria lá que tinha no seminário e fiz, né, uns banquinhos. Minha esposa reclamava que tinham que morder a poupança. Mas os outros eram bons. 3 ela guarda até hoje como relíquia. Eu fiz uma cama e uma mesa. E eram os nossos móveis. Ganhei um fogão que um irmão lá tinha no galinheiro dele lá que ficava jogado. Sério, estava lá jogado. Nós usamos esse fogãozinho. Sabe aqueles fogão vermelhos? Daqueles. Lembra da época do fogão vermelho? Nessa época já não era mais a época do fogão vermelho. Mas nós pegamos esse e usamos. Depois tínhamos um ferro com um pezinho assim que usava por cabide, porque não tínhamos guarda-roupa. Usamos uma caixa de papelão grande de caixa, máquina de lavar, as embalagens, né? Aquele papelão resistente, eu não sabia. Nessa época eu vi. E era nosso lugar de guardar as roupas dobradas e roupa de cama, não é? Ganhamos uma prateleirinha de madeira assim, onde se colocava as panelas que tínhamos, né? E tínhamos uma geladeira. Alguém nos deu uma bicama que precisou jogar um pano por cima, que tinha uns rasgados ali. E tinha o meu escritório, eu comprei uma mesa, sabe essas mesas de compensado que você não pode forçar muito no meio, senão ela fura? Eu tinha uma mesa assim, uma cadeira, eu usava 2 bancos sem encosto para ser a minha prateleira de livros, punha um em cima do outro e colocava os livros. Na época nós tínhamos escola dominical no domingo, na minha casa. Eu precisava tirar todos os livros, colocar em cima da mesa para usar os bancos que precisavam deles lá. Mas, irmãos, isso tudo pelo zelo de entender que o padrão de Deus é esse. Deus viver abaixo do orçamento. Quando podemos comprar o guarda, compramos. Demorou bastante tempo para comprar o fogão. Mas sobrevivemos, graças a Deus. Minha esposa nunca teve a insegurança de pensar, estamos em dívidas. Nunca. Não é? Então você traz segurança? Então, esposa, dá sua avaliação para o seu marido nessa questão de ajuste financeiro. Próximo item, é romântico. Esse negócio de... Oi? Ela ia por 10 ali com Marcela, mas ia esperar o que eu vou falar. Talvez eu não devo falar nada. E talvez você está muito satisfeito e eu vou colocar agora o problema. Então...
Mas todo mundo sabe o que é ser romântico, não é? Ser romântico é você ser carinhoso com a sua esposa, você dizer a ela que ama, né? O marido, a mulher reclamou que nunca dizia que ele a amava, e falou, mas no dia que nos casamos lá diante do pastor, não falei? Tem que repetir isso, viu? Diariamente. Bilhetinhos, lembrar datas importantes, data de aniversário de casamento, aniversário, com florzinha, com... esse negócio de data para mulher é importante, né? Você sabe disso. Dia dos namorados, né? O dia... Nós fizemos essa avaliação. Eu me lembro que era dia dos namorados. Um discípulo meu estava, nós íamos sair juntos de manhã. Então passou, eu falei, Fulano, espera aqui, para ir em frente a floricultura, só espera aí, eu vou comprar uma flor ali para cima e mandar para ela. Fui lá, comprei uma flor muito bonita, mandei entregar e prosseguimos. Aí no caminho ele falou, nossa, eu preciso aprender esse negócio, porque... Mas nem toquei no assunto, ele já tocou no assunto, né? Parece que confrontou ele muito. Ele lá, parar o carro, espera, ele foi lá, eu escolhi a flor e tal. Aí, eu preciso aprender isso, porque, nossa, isso. A minha cabeça é porque esse negócio das datas é uma coisa apenas do comércio, é uma coisa do mundo, tá? Apenas apelar para consumo e não sei o quê. Mas na hora, aí peguei outro discípulo no caminho, o outro estava me esperando. A gente estava indo para Betim, então iríamos estar com eu vou juntar e vamos fazer a obra junto. Aí peguei o outro no caminho, e aí já estávamos no assunto, e calhou que nenhum dos dois era romântico. Aí um falou assim, mas a minha mulher nem importa com isso. Nem importa com isso. Eu falei, é mesmo? Então só me diz uma coisa, nós tínhamos feito essa avaliação uns 2 meses antes, eu falei, qual a avaliação que ela deu para você lá no romântico? Acho que foi 1. Então não importa mesmo, né? Não importa nem um pouco. Aí, mas na hora, ele mesmo lembrou do texto de 1 Coríntios 7, que fala assim, o que tinha falado desse negócio era uma coisa do mundo, coisa de... Ele falou, rapaz, o apóstolo Paulo falou que quem é casado cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E falei, casamento é uma coisa deste mundo, né? Quem não queria este trabalho tinha que ficar solteiro, não é? Você casou? Entre ficar solteiro e ser romântico, você escolheu ser romântico, agora vai até o fim. E é aqueles que falam, não sei, porque meu pai não era assim, não consigo, tem jeito, né? Meu jeito foi... Mas esse mesmo cara fez cada coisa na época que estava conquistando essa menina. Ele sabia escrever um bilhetinho, ele sabia lá comprar uma flor, ele sabia falar palavras bonitas. Não era assim? A nota do Marcelo está só diminuindo, mas... É por escala. Bom, então, não preciso dizer mais nada. Coloca aí a sua avaliação. É bom não dizer mais nada, né? Mas nem precisa. Minha esposa fica sempre com a linha assim quando eu chego de viagem, para saber o que eu trouxe para ela. Mas é muito importante isso.
nesse mesmo dia dos namorados, eu fui no shopping, além dessa flor, eu passei no shopping, e agora nós vamos mais comprar o presente que eu vou dar para minha esposa. Eles foram comigo, queria achar esses livros que mulher dá valor, que é... Fala livro chique, como é que chama? Livro de moda, daquela, não sei o que é, Glória Calil, né? Fala sobre moda, sobre vestir, essas coisas que mulher gosta. Um livro grosso, caro. Aí, os moços, eles estavam comigo.